querido, é coisa do demônio. É coisa do demônio. Coisa do demônio. Pronto, estimado. E o palitinho, palitinho. Palitinho. Opa, Aqui. opa. Ô, estimado, eu vi um bilhetinho aqui. Ah, É a tua letrinha que tá aqui, ó. sim, senhor. O roteiro. Tu pede segredo, mas tu me pediu pra dançar contigo, tá aqui. Não, Ele vai mas não era dançar pra uma falar comigo. dele. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa só nossa. Estimado, mas Eu já tinha a fama de ser... Diziam que eu era namoradinho do Nod. Agora tu me sai com essa também? Dá vontade de dar com isso aqui Jura? naquilo. Jura? Estimado e é grande. Ui! Agora tu imagina o cara que calça isso aqui, hein? Eu nem quero imaginar, isso me causa até falta já de ar. pensou? Eu já, não pensei, nem vou pensar. O Me dá falta de ar. tamanho do pé, né? Do pé, Ah, claro, do né? pé, do pé. Ah, Do muito pé. bom. Estimado. E o nariz? O narizinho tá aqui, É. estimado. Ah, eu com o nariz desse ia fazer sucesso. Com toda certeza. Tu pode ter certeza. No Carnaval do Rio, no Carnaval do Meu Rio. Deus do céu. Estimado. Oi, Plano diretor. plano Se diretor. fala tanto, se estuda tanto, e se vai, e não vai, e não vai. E como está esses estudos que você não na Câmara de Vereadores, você não está na Prefeitura, você não faz parte do Executivo, mas você é um arquiteto que acompanha para e passo. Acompanho digamos que para nós arquitetos e engenheiros, o plano diretor de uma cidade é a nossa ferramenta de trabalho. Assim como é o terreno, onde nós vamos eventualmente projetar, vamos conceber algo que deva ser construído, mas a ferramenta primeira, básica, é o plano diretor, é o domínio dessa ferramenta. E isso, muitas vezes, o não domínio correto pode criar transtornos. Por outro lado, é um instrumento que compete ao poder público, por delegação de legislação federal, ao poder público municipal, estabelecer as regras do jogo. E aí, muitas vezes, eu percebo, não é o caso específico único e exclusivamente do Rio do Sul, mas há uma certa dificuldade de compreensão de quais são os atores que estão devidamente habilitados para discutir isso. A Câmara de Vereadores não está habilitada para discutir? No meu entendimento, não. Então quem é que teria que discutir? Quem é que aprova? Técnicos. Sim. E vai para o prefeito Sim, sancionar ou não? são técnicos, mas esses técnicos, no executivo, eles elaboram, eles trabalham, eles pesquisam. Existe hoje a arquiteta Luciane Sim, tem o Souza setor de Lopes, planejamento dos exatamente, que é a arquitetos, responsável os pelo técnicos, setor. claro. Tanto é que houve agora a elaboração de uma série de medidas com audiências públicas e essas resoluções foram devidamente compiladas, discutidas tal, e foram para a Câmara de Vereadores, e esta emendou, houve uma série de emendas, tanto é que o prefeito Gariba, pela última informação que eu disponho, vetou na íntegra o projeto. E tinha razão de vetar? Pelo que eu posso entender, pelo que eu conheci, tomei de contato com as propostas, sim. Por quê? Porque, por exemplo, há uma certa falta de comedimento em relação, por exemplo, à expansão do perímetro urbano em diversas áreas aqui da cidade. Isso aqui, por exemplo... Não é perímetro urbano. Não é o perímetro urbano. Claro. Caso existe toda uma relação dessa edificação, nós estamos ali, e do seu entorno, das outras edificações que compõem esse sítio não no sentido de sítio rural, mas no sítio urbano, sítio no sentido de espaço ocupado, com o seu entorno. No momento em que se permite, por exemplo, por hipótese, por suposição, de que se amplia o perímetro urbano, toda essa relação que existe nas áreas rurais com toda certeza ela vai ser descaracterizada. E aí acontece o quê? Existe o avanço desenfreado da urbanização sobre áreas que não têm condições de infraestrutura. Então, O que quer dizer isso, que não tem condição de infraestrutura? falta água, falta rede de energia adequada, esgoto, que é um problema... Já não tem quase na cidade toda. Na cidade existe aquele projeto da Casan, que eu não sei a quantas anda, né? Mas pelo que eu sei, está parado, né? Então é bacana porque pelo menos a gente sabe que não está andando, né? Eu pelo menos não tenho informação, pelo menos não chegou até mim, e olha que eu me considero uma pessoa relativamente bem informada, assisto todos os dias a nossa RBA, leio o jornal regional e o jornal local, e eu não tenho informação. Então, o que falta é essas áreas, muitas vezes,
não dispõem dessa infraestrutura. E talvez nem devam ter. Por quê? Porque nós temos que criar um conceito de cinturões verdes em torno das cidades. O que é cinturões verdes? Áreas que continuem com glebas grandes, que não sejam parceladas, que não sejam retalhadas, única e exclusivamente para atender o interesse da exploração imobiliária. Certo? Aí, só para esclarecer, eu tenho vários vereadores, uma série dos vereadores que estão lá, se não na totalidade, talvez, que eu tenho uma relação muito cordial, muito próxima. Só que não basta você ter sido ungido pelas urnas para daí imaginar que você tem condições de discutir questões técnicas. Por exemplo, taxa de ocupação de solo. Em determinadas áreas, a taxa de ocupação de um terreno é de 60%. Isso é de graça? Não, não é de graça. É por quê? Porque parte desse terreno tem que continuar permeável. Por quê? Porque se todo o nosso terreno, veja o que acontece, por exemplo, em São Paulo, é o acaso que faz com que, quando há uma precipitação muito forte de verão em São Paulo, alague a cidade inteira, não é uma coisa, um acaso. Isso é fruto do quê? Da completa impermeabilização do solo urbano. Mesmo que nós tivemos agora um exemplo, a questão de algumas semanas, de água junto à BR-470 nas instalações da Van. Da Van ali, na que fez lâmina de água lá dentro. Por que isso? Porque nós estamos impermeabilizando as margens da BR-470. E aí se tem a ideia do quê? De junto às margens da BR-470 se parcelar, se ter áreas diminutas, menores, não. Nós temos que ter esse cuidado. E não é que nós sejamos contra o desenvolvimento da cidade, mas isso tudo tem um preço. Nós estamos dispostos a pagar esse preço da ocupação desenfreada do solo urbano? Então os vereadores, na verdade, eles querem, que eu esperei você falar isso tudo, o vereador que não tem o conhecimento técnico, mas ele quer ver o plano diretor aprovado, desenvolvido, porque, claro, a comunidade lá cobra isso, o eleitor lá no outro canto cobra aquilo. O vereador, no fundo, ele quer fazer uma média com o seu eleitor? Com a sua comunidade? Alguns eleitores, nem todos, né? Nem todos os eleitores do vereador A ou B é a favor, por exemplo, da ampliação do perímetro urbano para a área tal, para o bairro tal. Mas existe esse Agora, existem fator. alguns eleitores que, por razões até de ordem econômica, têm interesse, por exemplo, de que o perímetro urbano seja ampliado. Sim, certo? Ampliado, claro. Mas não são todos. Alguns é um número muito diminuto, só que são aqueles que se apropriam por se julgarem no direito, por terem uma determinada área que está fora do perímetro urbano, que consequentemente não pode ser parcelada, certo? Acham que tem o direito de dispor dessa terra da maneira como querem. E não tem, porque existe uma coisa que nós aqui, sul-sulenses, catarinenses, brasileiros, temos que entender, isso na Europa, nos Estados Unidos já se entendeu há muito tempo, no Japão, que o direito da coletividade está muito, muito acima do meu direito individual. Então não é porque eu tenho um terreno de baixada que eu tenho o direito de encher de caçamba de entulho. Mas tá cheio de ateiros na cidade. Por quê? Culpa de quem? Culpa do governo de estado, de uma empresa, de uma instituição estadual chamada Fátima, que se omite olimpicamente e não toma as atitudes. Porque cobrar do prefeito A, B, C, chega a ser irônico. Por quê? Porque é óbvio que se eu depender... Por exemplo, vamos pegar o Vale do Itajaí, a bacia do Alto Vale do Itajaí. É composto por 28 municípios. Existe uma série de bacias aqui dentro. E bacias que envolvem 4, 5, 6 municípios. Não tem sentido nenhum 2 prefeitos tomarem atitudes radicais contra, por exemplo, os aterros e os outros 4 não tomarem. É inócua essa medida. Então a Fátima também, ela é um omissa, político? Com toda certeza, com toda certeza. Ficar me apresentando toda hora, como é que chama isso, dispositivo no celular lá, para dizer qual é a praia que não pode ser usada e tal, tudo bem, acho importante. Sim, mas e daí? E o que mais? Sim, o que vai ser feito para que a praia lá de Gravatá, que está poluída, possa ser... Estimado, a Fátima faz o jogo político. Então, com toda certeza. E o Ministério Público? O Ministério Público é atuante. O Ministério Ou não Público, está sendo atuante? Eu acho que deveria ser mais. Eu acho que ele começou a entender o problema. Ele começou a perceber a gravidade. Tanto é que aqui em Rio do Sul nós temos um exemplo, pelo que eu acompanhei, que o doutor Hernani Dutra, que é o nosso amigo e é responsável pela área ambiental do Ministério Público, já convocou uma série de prefeitos aqui da região. Chamou nas puas, certo?
Eu também não sei exatamente até onde vai Agora, o poder decisório do Ministério Público. Agora, eu percebo que o Ministério Público já está atento a isso. Mas enquanto nós jogarmos para cima dos prefeitos, não vai se resolver o problema. estimado, bem aqui no fundo dos meus olhos, bem pertinho. Olhando tudo que tem de aterro por aí, de 2, 3, 4, desde a enchente de 2011, o que apareceu de aterro no Rio do Sul e na região, como diz Oswaldo Germer, dá vontade de gomitar, estimado. Dá. Isso dá até uma dor no bacio. Para tudo quanto é lado. Isso. E o rio fazendo as barragens, os Exatamente, aterros fazendo as exatamente. barragens. Aí eu quero chegar nas enchentes, mas também das enchentes eu quero saber do plano diretor. O que precisamos mudar no plano diretor ou acrescentar para melhorar as construções em função das enchentes? Que existem construções de mini barragens, ampliações de barragens, mas a gente sabe que também as construções têm que mudar o seu perfil como era antes de 2011. Exatamente. Como é que você vê essa situação de plano diretor enchente? Existem medidas conjunturais, estruturais, e existem medidas simples. Por exemplo, que seja obrigatório, Neri, que edifícios, que quando se constrói, que haja uma reservação em função do tamanho do lote. Uma reservação própria. Se eu segurar, por exemplo, 5 mil litros no meu terreno, quando nós temos esse, dentro de cisternas, que eu posso usar para reuso ou posso mais tarde lançar Está falando da água. da água, certo? Se eu tiver essa capacidade de retenção no meu terreno, eu tenho um terreno de 360 metros quadrados, de 300 metros quadrados. Quando eu for construir, eu sou obrigado a fazer uma reservação de 500 litros. De 5 mil litros. Para guardar Para a guardar. água. Por quê? O grande problema, outro mito que se constrói é que muitas vezes, aqui na região já se tem alguns exemplos, de que o negócio é fazer a água escoar rápido. Nem sempre. Às vezes eu preciso reter essa água. Eu estou falando isso com a autoridade de quem participou. Como secretário de Planejamento, foi a única prefeitura de Santa Catarina que participou na íntegra da discussão do projeto JAICA, na última versão, não naquela versão de 83. Na última versão, desenvolvida pelo governo do estado, em parceria com os japoneses, a Prefeitura Municipal de Rio do Sul foi o único município de Santa Catarina que participou na íntegra de todas as discussões. Depois de 2008, acho. Sim, foi. Foi, certo, certo. Esse plano de contingenciamento de mitigação das enchentes, ele desenvolvido pela assessoria, pela Japan International Agency, ela tem uma série de medidas que vêm sendo, em parte, implementadas pela Secretaria de Defesa Civil. Mas cabe aos municípios, por exemplo, dentro do projeto JAICA está a revisão, a adaptação das legislações municipais. Então, são medidas simples. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo, vamos voltar para o último bloco bem curtinho. Chega! Vai lá, manda a bala! Meu Deus, Frank, pegaram nós casoba no chão. Meu Deus do céu. Uma coxinha. Oh, que coisa mais linda. Mas e quem que é essa coxinha? É do Manos Lanches. Ah, do Não, não é a coxa do Manos. É que ele produz. Que ele produz na lanchonete. E isso? E isso também é um outro sanduíche que se Do Manos você não também? conseguir- Mas não é do Manos, é- também. Que é para levar para dona Esther. Ai, eu acho que ela vai aceitar. Bota ali, depois nós vamos Não botar sei no se ela não pacotinho. vai... Deixa aqui, se ela vai... pega um garfinho e vai comer. Não, mas ela vai reconhecer, vai Vai reconhecer. reconhecer, vai reconhecer. Vamos. Ô, Posso botar aqui? Pode guardar aqui? Pode, Depois a pode gente- guardar ali, pode. Esse aqui eu posso comer? Pode, é para comer. Opa. Pode. E já vou te dar aqui também depois. Ó, um bolojão. Isso aqui diz que é muito bom Muito. misturado depois. Uma Bota bolachona. Bota A bolacha de Levar ela mel. pra escola, isso? É.